Saudações, meu nome é Marcos Meneghetti, jornalista de política do Jornal do Comércio, e essa é a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje a gente está recebendo aqui a Fernanda Melchiona, candidata pelo PSOL. Tudo bem, Fernanda? Tudo, Marcos, é um prazer estar com vocês. Só registrar que a nossa coligação é o PSOL, a UP e o PCB, que retiraram as suas candidaturas para nos apoiar e construir a coligação conosco, claro. Inclusive, eu sempre começo fazendo essa pergunta, e isso inclui também, né, as coligações, que eu queria que tu falasse um pouco, né, da tua relação com a cidade, né, e da tua trajetória até chegar nesse momento, né, como candidata, né, pelo PSOL, pela UP e o PCB. Olha, minha relação com Porto Alegre é antiga, né? Minha mãe é natural de Porto Alegre, eu nasci em Alegrete, mas vinha sempre nas férias, e era um momento, assim, né? Vir para Porto Alegre, para a capital, passar as férias quando era criança, ver meus avós, mas também poder comprar livros, que no interior não tinha, né? Livrarias como tinha aqui em Porto Alegre, cinema, essas coisas. E depois, quando eu vim morar aqui em 2001, né, quando passei no vestibular da URGS para biblioteconomia, e, enfim, a cidade que eu escolhi para viver, embora muita coisa tenha acontecido de lá para cá, tanto na minha vida pessoal e política, e também com a cidade, né, que perdeu muito qualidade de vida, perdeu muito seus equipamentos públicos, enfim, muito do que a gente tem de pioneirismo, tem de vanguarda, e que, infelizmente, foram sendo desmontados aí pelos governos sucessivos que passaram no Paço Municipal. Então, enfim, essa é um pouco a minha vinda para cá, faz 19 anos. Militei aqui, já militava em Alegrete. Tinha morado aqui em 97, morei um ano só aqui em 97, nós voltamos para o interior, para Alegrete, mas, enfim, depois de 2001 fiquei sistematicamente, enfim, do movimento estudantil, coordenadora geral do DCE da URGS, né, lutando pela Universidade Pública e Popular. Depois, em 2003, quando a Luciana Genro foi expulsa do PT por ser coerente e votar contra a reforma da Previdência, eu me senti expulsa também, fui construir o PSOL, né, segui nessa militância, me formei, trabalhei em biblioteca, até que em 2008 a Luciana foi candidata a prefeita de Porto Alegre, e eu concorri como vereadora e fiz parte da primeira bancada da Câmara de Vereadores do PSOL, junto com Pedro Ruas. Fui 3 vezes vereadora, 3 mandatos, né, 10 anos, na verdade, porque em 2018 me elegi deputada federal, e, enfim, estou nessa luta com... Não sei se a ideia é contar um pouco a trajetória, os projetos, as lutas que a gente fez na Câmara, mas tenho muito orgulho desses anos de luta na Câmara dos Vereadores, junto com os movimentos sociais populares da cidade, né, que nos permitiram reduzir a tarifa de ônibus em 2013, junto com a mobilização da juventude, que nos permitiram, com a ajuda da Justiça, não ter um aumento abusivo do salário dos vereadores em 2011. Tu te lembra, acho que tu já estava no Jornal do Comércio, quando eles queriam aumentar 75% o seu próprio salário, e eu e o Pedro Ruas fizemos essa denúncia política e conseguimos que não houvesse aquele aumento, aprovando projetos a favor da moradia popular, junto com o Conselho Regional da Moradia, em defesa das mulheres, enfim. Aprendi muito sobre as demandas da cidade, mas também em usar o mandato para ajudar a organizar a luta e conquistar, né, com pressão, com mobilização, mas também é chegado o momento da gente apostar em novos caminhos, né, ter a possibilidade de ter a caneta, porque mesmo sem a caneta a gente conseguiu fazer a diferença em muitos momentos na cidade de Porto Alegre, mas com certeza com a caneta se tem mais possibilidades, e com o povo mobilizado mais ainda. Então, nessa eleição, estamos concorrendo na chapa Porto Alegre Pé de Coragem, junto com o Márcio Chagas, que vocês conhecem, né, da luta contra o racismo, que denunciou os casos, né, de racismo nos estados da Serra, mas que é professor de educação física, acima de tudo, e um militante no combate às desigualdades sociais, e topou esse desafio, ser candidato a vice-prefeito e compor essa chapa junto comigo. Muito bem. Eu vou começar perguntando para ti, Fernanda, assim, entrando mais, né, na fase de análises e propostas, né? O que tu acha que vai ser o principal desafio da prefeitura no ano que vem, né? Porque a gente está passando por uma crise sanitária,
uma crise econômica em decorrência, ou pelo menos agravada, né, a partir da crise do coronavírus. E nesse cenário, né, o que tu acha que vai ser o principal desafio na prefeitura, né, caso seja eleita? Olha, eu acho que o desafio é bastante grande. Nós temos uma situação muito grave, talvez o pior momento da nossa história, né, e da nossa geração, não tenho dúvida, Marcos. Né? Nós temos um governo de extrema-direita que é inimigo das liberdades democráticas no governo federal, que é o Bolsonaro, que tem uma agenda econômica antipovo, que obviamente potencializa a crise econômica. Ela já era anterior à pandemia, mas ela aumenta com a pandemia. E agora a gente está vendo essa situação dramática, né? De 8 milhões de desempregados que aumentaram só durante a pandemia. No caso de Porto Alegre, nós perdemos 25 mil postos de trabalho, sem contar as vidas perdidas, porque essas são incalculáveis no sentido do tamanho da perda, né? Mais de 147 mil vidas perdidas no Brasil e mais de 1.066 vidas perdidas em Porto Alegre, que não é um número, são pessoas, né? E junto com uma agenda econômica antipovo que vai se potencializar em janeiro de 2021, porque o Bolsonaro quer com a caneta tirar o auxílio emergencial, aliás, auxílio que ele nunca quis dar, né? Eu falei pouco da minha trajetória agora como deputada federal, tenho orgulho de ter sido uma das principais líderes contra o governo Bolsonaro, apresentando 1 milhão de assinaturas pelo impeachment dele. A luta política é permanente para que a gente tire essa extrema-direita que já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, mas que coloca em risco o futuro das liberdades democráticas no país. Mas também lutei pelo auxílio emergencial de R$600, porque o Bolsonaro queria 200. Nós derrotamos ele no Congresso Nacional e uma emenda minha e do pessoal garantiu o duplo benefício para mulheres chefes de família. Em janeiro, esse direito acaba. Então, tu tem uma crise sanitária, um problema na saúde pública que foi potencializado pelo Marquesan, que está em meio à pandemia tentando demitir trabalhadores do IMESF, que está terceirizando os postos de saúde. E tu imaginas, né, Marcos, se o plano dele tivesse dado certo lá em 2017, porque o Marquesan funciona como um agenciador de negócios, não como um prefeito. Ele tenta vender tudo. Mas se tivesse dado certo, nós teríamos ainda menos capacidade de enfrentar o Covid-19 na cidade de Porto Alegre, porque ele tem uma política anti-serviço público, né? Anti-povo na prática. Então, a gente precisa resgatar o controle público da saúde pública, criar a empresa pública da estratégia da saúde da família para incorporar esses trabalhadores do IMESF e também universalizar a atenção básica no município de Porto Alegre. Nós temos, né, que reverter um conjunto de medidas antipovo que ele fez, potencializado por a crise econômica que vai se aprofundar com a retirada desse direito. Então, assim, eu penso que o grande desafio é mostrar um caminho diferente. Primeiro, cortando da própria carne e tendo uma outra relação com os espaços de poder, que não seja o velho toma lá da cá ou a velha construção de bases alugadas. Nós queremos cortar 70% dos cargos de confiança para economizar recursos, mas também para governar com a cidadania, com a inteligência da cidade, com os municipários. Nós queremos que o salário da prefeita, o meu salário, do vice-prefeito, dos secretários e secretárias, seja o mesmo salário de um professor em final de carreira, e nós queremos fazer o que ninguém teve coragem, que é combater os sonegadores no município de Porto Alegre. Os grandes devedores no município de Porto Alegre são grandes empresas. O Itaú deve 13 milhões ao município de Porto Alegre. Nós precisamos reaver esses recursos para garantir a criação de um auxílio emergencial municipal, para ajudar as pessoas em vulnerabilidade num momento tão dramático da nossa história, que economicamente estará muito grave em 2021, ainda mais com essa canetada do Bolsonaro retirando, agora diminuindo, né? O pessoal que recebeu a primeira parcela em abril está recebendo já uma parcela reduzida do auxílio emergencial, mas em janeiro ele quer acabar com esse benefício, no momento que a crise vai estar pior. E eu gosto de repetir que a crise é para alguns, para a ampla maioria do povo, mas não é para todos. Os bilionários estão mais bilionários depois da pandemia, inclusive alguns viraram bilionários na pandemia, conforme tem mostrado todas as pesquisas, a produção do Oxfam, uma matéria que saiu no Correio Brasiliense semana passada, nós temos mais bilionários hoje no país do que tínhamos em março desse ano. Isso é inaceitável. Então a gente quer cobrar as dívidas dos grandes sonegadores, né, que ninguém teve coragem de cobrar. Um dos grandes devedores do município de Porto Alegre, por exemplo, é o Itaú, né, que cobra juros escorchantes da população e que deve mais de 13 milhões ao município de Porto Alegre. Isso é inaceitável. Né? A lista dos grandes sonegadores totaliza 2 bilhões de reais, que é dinheiro público, que precisa, sim, de uma política para garantir que esses recursos voltem para os cofres públicos, seja por bens ou serviços,
seja em dinheiro para poder investir na criação do auxílio emergencial municipal, que vai fazer tanta falta a partir de janeiro de 2021. Um outro grande desafio, Marcos, é garantir a vacina. Ainda não tem uma vacina com eficácia comprovada, mas já tem vários laboratórios no país fazendo pesquisas em parceria com universidades, com instituições federais, e Porto Alegre não credenciou com nenhum desses laboratórios. O Marquesan parece que não está preocupado com a vida do nosso povo. A gente precisa, sim, buscar essas parcerias e garantir que, assim que tem a vacina, Porto Alegre tem a capacidade para vacinar todo mundo. Custe o que custar, né? Seja exigindo do governo federal um número X de vacinas que contemple a nossa população, seja botando recursos próprios para vacinar todo mundo, para garantir que a vida possa voltar ao normal e, ao mesmo tempo, que as vidas sejam preservadas. O que é impensável é ter um prefeito que não está buscando vacina e está querendo abrir escola em meio à pandemia, quando a gente sabe que isso pode gerar uma segunda onda em Porto Alegre, que recém começou a estabilizar. As nossas crianças não são cobaias. E as nossas escolas faltam até papel higiênico, que dirá álcool e gel, para garantir as medidas sanitárias para a proteção das professoras e dos professores, mas também das crianças, que podem ser fonte de contaminação das famílias. Só que o Marquesan é responsável. O responsável tem um secretário biônico de educação, que é mais preocupado em atacar a rede municipal e a gestão democrática do que ouvir os educadores como fazer para recuperar esse ano letivo, que obviamente teve muitas perdas, mas deve ser recuperada com segurança, com democracia, com contraturno e não usando criança como cobaia. Uhum. Esse tema da educação eu quero aprofundar contigo logo mais, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Tu mencionaste, né, a questão dos salários do prefeito e do vice, e também o corte de CCs, né? Já tem esse desenho da estrutura administrativa, quantas secretarias vão ser, que órgãos vão ser extintos, quais vão ser criados? Já tem mais ou menos esse desenho? Olha, primeiro eu queria dizer que o Marquesan fez uma deforma administrativa, não uma reforma administrativa. Extinguiu órgãos importantíssimos, como o DEP, né, que faz tanta diferença, inclusive agora, que esses alagamentos seguem recorrentes no município de Porto Alegre, e as políticas, né, do DEP fazem muita falta. Ele diz que mantém as políticas, mas a gente sabe que não mantém, né? A limpeza dos bueiros e coisas assim. Isso foi uma parte. Extinguiu secretarias importantes, como a dos esportes, a Secretaria dos Direitos dos Animais, que era muito importante. Extinguiu as políticas públicas voltadas aos direitos humanos na prática, né? Com a redução de valores, né? Então, o que nós queremos? Cortar 70% dos cargos em comissão, que permite uma economia de 63 milhões de reais, cortar em 50% na média o salário da prefeita, meu salário, né? Se o povo quiser, do vice-prefeito, dos secretários e secretárias, porque nós queremos um secretariado paritário, com paridade de gênero, com paridade de raça, com diversidade, né, com a comunidade LGBT sendo chamada a governar conosco, não só para debater questões de combate à intolerância e ao preconceito, mas também questões da cidade, questões do conjunto da cidade. As mulheres também serão chamadas a governar conosco, não só para combater a violência contra a mulher, que é muito importante, mas também para discutir os problemas da cidade, né? Nós precisamos ter esse secretariado plural e paritário. Mas, enfim, cortar em 50%, que economiza 3 milhões de reais. E nós queremos, sim, acabar com a figura do secretário adjunto ou diretor adjunto, que é mais um penduricalho nas secretarias e é mais um alto salário, e com isso economizar para, primeiro, ter mais recursos públicos, né, Marcos, para que a gente possa dobrar, mais que dobrar, para que a gente possa investir 2% do orçamento na cultura, por exemplo, que para nós é muito importante, né, ter como eixo transversal do governo a cultura, para poder ter um conjunto de políticas públicas, mas também ter secretarias que fazem falta com a parceria com os municipários e municipárias da cidade. Eu quero remontar a seda, eu acho que é muito importante a secretaria, ao mesmo tempo colocando concurso público para ter mais veterinários, mais equipes, para que a gente tenha uma política de castração
mais efetiva, voltada para a população em vulnerabilidade, ter mais equipamentos no hospital veterinário. Nós queremos ter uma secretaria específica, né, das mulheres, da comunidade LGBT, queremos também secretaria de promoção dos direitos humanos e de combate ao racismo. Então, esse desenho institucional é um desenho institucional que se fia na ideia de governar com a maioria da cidade, portanto, no caso dos servidores, com os municipários também, porque tem muita gente com muita qualidade técnica que poderia ser secretário, que são servidores de carreira, que felizmente conhecem a nossa realidade, né, e infelizmente foram desrespeitados pelo Marquesan. E, ao mesmo tempo, ao refazer essa estrutura, cortando os privilégios, cortando os CCs, cortando a base alugada, ter recursos para financiar as políticas públicas e também um desenho administrativo que permita responder aos problemas da cidade, né, e melhorar a qualidade dos serviços públicos e também a gestão das políticas tão importantes para o nosso povo. Outra coisa que tu mencionou antes, né, que eu gostaria que tu aprofundasse, é a questão da pandemia, né? Tu mencionaste a segunda onda, né, que é uma coisa que não se fala muito, né, mas, por exemplo, cidades como Manaus, no Amazonas, já estão passando, né, por essa segunda onda da pandemia, né? Eu queria que tu fizesse uma análise, né, de como a prefeitura lidou com isso, o que tu faria diferente e como se preparar para essa eventual segunda onda, né, da pandemia. A primeira coisa seria não voltar às aulas agora, né? Não vamos esquecer que Manaus retornou às aulas e o próprio retorno às aulas gerou uma infecção enorme de professores e professoras e crianças, e logo depois veio a segunda onda. Então, pode estar, eu não sou médica, não sou cientista, né, mas me parece meio óbvio que essa relação da escola, que é um espaço de grande convivência e de difícil realização das medidas sanitárias, pode ser um espaço de infecção e de contaminação da nossa população. Ainda mais, Marcos, levando em consideração que as 99 escolas da rede municipal majoritariamente estão localizadas nas regiões periféricas, né, nas regiões mais vulneráveis. Quando a gente pega o mapa da pandemia em Porto Alegre, vê que ela começou pelos bairros, né, mais centrais ou mais de classe média, teve óbitos, o que é muito triste, mas quando foi à periferia, a taxa de letalidade aumentou e o grau de incidência aumentou, né? Então, tu pega hoje o Sarandi, é muito impactado, a Lomba do Pinheiro, o Partenon. E como eu digo, o vírus não é ideológico, todos podem se contaminar, mas atinge, inclusive, o bandido do Bolsonaro e todos aí que, enfim, tanto negaram o vírus, mas também foram contaminados, agora o Trump. Mas atinge de forma desigual, né, as populações. Quem está em área mais vulnerável tem mais chance de óbito por depender dos serviços públicos de saúde e também pelas condições, né, de moradia, ausência de saneamento, até às vezes água potável ou álcool gel para poder fazer as medidas, enfim, sanitárias. Então é muito temerário. Essa segunda onda, e o Marquesan, de forma irresponsável, está querendo voltar às aulas agora, né? Nós estamos na luta junto com os professores, junto com a Tempa, junto com o Simpa, para que essa decisão não seja implementada, até porque não tem, não sei, é surreal. Eles mandaram um protocolo por escrito, não foi ninguém da saúde nas escolas, diziam que ia dar dinheiro para as medidas sanitárias, o dinheiro chegou agora, eles estão querendo abrir logo, e olhe lá, né, uma gestão que boa parte dos professores estão no grupo de risco, em áreas de vulnerabilidade que tem alta taxa de infecção. Então, eu acho que esse elemento das voltas às aulas é muito grave, é muito grave. Nós queremos reconhecer esse apagão educacional no ano de 2021 e pensar medidas efetivas para que se recupere o ano perdido, com educação integral, com contraturno nas escolas, com gestão democrática, Marcos. A gente tem que conversar com quem entende de educação, quem está na ponta. Nós temos a convicção de que um secretário ou secretária de educação no nosso governo tem que ser da rede municipal, ou professor, ou alguém que foi aluno das escolas públicas, porque os estudantes de escola pública conhecem a realidade e podem ajudar a ter uma visão da educação que seja uma visão, né, com lugar de fala, digamos, né, porque a gente tem um secretário biônico que nunca tinha pisado na rede municipal e passou todo o tempo preocupado em atacar as professoras e até tirar a carne das crianças, né, ou diminuir a carne das crianças nas escolas, sabe? Olha o grau de crueldade do projeto Marquesan e do projeto Adriano. Então, nesse sentido, a gente quer fazer esse compromisso com relação à educação em 2021, buscar uma constituinte escolar que, junto com a comunidade,
discuta com a comunidade toda, pais, mães, professores, estudantes, discuta como construir a melhor escola possível, né? E espero que até janeiro de 2021 a gente, no tema de pandemia, né, que a gente já tenha a vacina, porque tem que vacinar todo mundo, né? O desafio de Porto Alegre, eu digo, quando eu digo fazer, custe o que custar, se tiver que endividar, porque Porto Alegre tem margem de endividamento, a prefeitura tem que se endividar para vacinar todo mundo. Porque não dá, a vida é incalculável. Uma vida perdida é uma vida perdida. Nós já perdemos 1.066. E até, né, além de preservar vidas, retomar economicamente, enfim, a vida da cidade. O que a gente vê é que a pandemia aumentou, né, a crise econômica também. Porto Alegre perdeu 25 mil postos de trabalho. Então, a gente tem um plano concreto, é um dos capítulos do programa que está disponível no fernanda50.com.br, um capítulo inteiro que é um plano de combate aos impactos do Covid no município, que passa por medidas de saúde, né, como eu falava do controle público no primeiro bloco, né, da ampliação da atenção básica, da construção da empresa pública da estratégia da saúde da família, de governar com o Conselho Municipal de Saúde, passa pelas questões sanitárias, pela vacina, mas também passa por medidas econômicas, né, para ajudar o município a ter política de geração de emprego e renda e ter política para os mais vulneráveis, como o auxílio emergencial municipal, mas também política para os pequenos e microempresários, né, pequenos e microempreendedores, que proporcionalmente são os que mais geram emprego e são os que mais faliram, né, no período da pandemia. Tu pode detalhar esse plano, tu mencionaste, né, o auxílio emergencial municipal, seria para entrar em vigor quando terminar o federal? É isso. Na verdade, ele é baseado no cadastro único do município de Porto Alegre, né? São 103 mil famílias em vulnerabilidade na nossa cidade, conforme o cadastro único, né? Obviamente, esse número pode, inclusive, ter aumentado diante da pandemia, né? Que tu perguntaste, desculpa, do auxílio emergencial municipal, a partir, né, da entrada, a gente tem que fazer, obviamente, um conjunto de medidas, primeiro, de combate à sonegação, né, e os próprios servidores da Fazenda têm um plano para, sem aumentar tributos, aumentar a arrecadação em 300 milhões de reais no ano de 2021, a partir de mecanismos, né, de facilitação, de combate à sonegação, de controle público. São 8 medidas que são muito, muito positivas e que devem ser implementadas, sim, para aumentar a arrecadação e permitir, né, o pagamento do auxílio emergencial municipal. Mas também é preciso combater os sonegadores que já existem. Que valor seria? Cerca de 360 milhões, conforme a estimativa do projeto do vereador Roberto Robaina, que apresentou um projeto de auxílio emergencial municipal. Ele apresenta como vereador, infelizmente a Câmara não votou, né, mas fez uma estimativa de impacto de 360 milhões do auxílio emergencial municipal. E as medidas propostas pela IAMU e pelos servidores da Fazenda têm uma estimativa de arrecadação de 300 milhões de reais, né, só com mecanismos, né, de melhoria na forma de arrecadação, que seria um novo aerolevantamento, que permitiu identificar, né, muitos imóveis de luxo lá atrás que estavam sonegando que deveriam pagar conforme a ampliação de seus imóveis, que prevê um aplicativo municipal que lembre, né, dos tributos municipais para os pequenos, que prevê também medidas, né, para quem está adimplente, que garantiria uma arrecadação melhor antecipada, sem contar isso só com as 8 medidas, né, mas sem contar o que eu acho que é muito grave. Os grandes devedores têm uma dívida de 2 bilhões de reais com o município de Porto Alegre. 2 bilhões de reais é muito dinheiro, gente, para um orçamento municipal. E nós estamos falando de grandes. Bom, com esses recursos que nós queremos reaver, primeiro porque é preciso ter coragem para enfrentar os interesses. Eu não consigo achar lógico, ou só se for, né, nessa lógica dos prefeitos amigos do rei, mas que bancos que escorcham tanto a nossa população e que têm lucros recordes sucessivamente devam para o município de Porto Alegre. O Itaú deve 13 milhões, mas só um pouquinho. Se o seu João da Restinga está devendo IPTU, fica lá com a turma e a prefeitura te cobrando, mas o Itaú não paga? Mas como assim? Então, o que a gente está propondo? Uma lei de transação tributária para que essas dívidas possam ser pagas em bens e serviços. Para que a prefeitura crie políticas públicas que permitam
que as pessoas sejam beneficiadas com direitos e, ao mesmo tempo, com políticas claras. Por exemplo, no caso, né, da Ubra, que é uma das grandes devedoras do município de Porto Alegre. A Ubra tem uma dívida de 40 milhões, todo mundo sabe que ela está em recuperação fiscal, volta e meia não consegue, desde a corrupção lá no caso Becker, que eu também, né, estive na luta junto com os estudantes para denunciar aquela corrupção na época, mas há muito tempo não consegue se recuperar, né, financeiramente. Mas a Ubra pode pagar sua dívida com prédios para o município de Porto Alegre, porque não? Tem um monte de prédio em Porto Alegre, pode pagar com bens e serviços, né, para o nosso município. Se a gente pega, por exemplo, o caso do sistema financeiro, nós estamos propondo o projeto Nome Limpo, para que os grandes banqueiros ou aqueles que são do sistema financeiro que devem ao município de Porto Alegre paguem a sua dívida a partir de um programa chamado Nome Limpo, que desendivide as pessoas do SPCI e do Serasa. Significa, Marcos, que eles não pagariam aos cofres públicos, eles pagariam desendividando pessoas que, conforme critérios transparentes, com renda, né, com critérios de mais baixa renda, prioridade para mulheres chefes de família, etc., uma lista que a prefeitura passa, né, ao banco, e o banco tem que desendividar essas pessoas para que elas possam ter crédito na praça. São 300 mil porto-alegrenses que estão endividados, né? Então, isso conforme as dívidas. E assim eu posso te dando outros exemplos. As empreiteiras devem milhões ao município de Porto Alegre, mas só um pouquinho. Toda hora estão licenciando imóvel e a maioria não paga contrapartida, ao contrário, né? Ao contrário. E ainda deve ao município, mas vai pagar em casa popular. Vai pagar construindo casa popular como contrapartida ou ajudando no processo de regularização fundiária. O que não dá é para ter grandão devendo e o povo se ralando. Basta, né, ver o tamanho do arroz salarial, das dificuldades que as pessoas têm passado nas nossas comunidades, né, com essa política econômica antipovo do Bolsonaro e do Marquesan. Então, o programa, o projeto de combate aos impactos do Covid em Porto Alegre é um capítulo que pega desde os temas sanitários, da vacina, da saúde, a medidas econômicas que permitam essas políticas para pessoas em vulnerabilidade, para desendividamento da população, para micro e pequenos empresários com microcrédito, né, para garantir que a gente consiga levantar a cabeça num ano que vai ser difícil. Quem diz que vai resolver todos os problemas e não diz de onde sai, está mentindo para alguém. Vai ser um ano difícil. E a agenda econômica do Bolsonaro e do Guedes dificulta ainda mais. Por isso que eu sou muito sincera. Muita gente me pergunta por que eu falo tanto do Bolsonaro, né? E eu acho que tem que falar tanto do Bolsonaro porque não é um governo normal. É um governo obscurantista, inimigo das liberdades democráticas, que tem uma agenda antipovo e quer proibir o povo de lutar. Ele precisa ser derrotado historicamente. O fascismo não se combate no diálogo. Nós queremos estar na Prefeitura de Porto Alegre para fazer da Prefeitura de Porto Alegre uma trincheira de resistência e de luta contra esse modelo federal. Precisa ser feito. A pergunta deveria ser por que pessoas que defendem liberdades democráticas não falam no Bolsonaro na eleição? Tem medo de perder voto e não vão falar? Mas estão se sujeitando ao seu papel histórico a não enfrentar o protofascismo? Porque tem um setor do povo que ainda está iludido com o Bolsonaro. Muita gente acha, Marcos, que o auxílio emergencial foi ele que deu quando ele foi derrotado. E eu tenho orgulho de, como deputada federal, ter ajudado a derrotar o Bolsonaro e garantido esse direito para o povo. Mas não é porque as pessoas, um setor do povo ainda está iludido, que nós temos que silenciar ao contrário. Nós temos que falar pacientemente a um governo de bandidos, de milicianos, de criminosos, de pessoas que são inimigas das liberdades democráticas e que ainda tem uma agenda antipovo. Eu acho que é papel nosso falar isso na campanha eleitoral e fazer isso se a gente estiver na Prefeitura de Porto Alegre, se o povo nos der a honra de estar lá. Porque essa agenda... obrigada. Essa agenda significa o nosso futuro, sabe? Não é assim qualquer governo. É alguém que quer rasgar todas as liberdades democráticas da Constituição de 88. É alguém que a todo momento tenta atacar as conquistas das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras. É alguém que ataca a educação, o conhecimento, a cultura. Então, ele precisa ser derrotado. E a nossa campanha e também a nossa prefeitura estará a serviço da luta contra o Bolsonaro. Mencionaste, né, ao longo da tua fala, Fernanda, a questão da dívida das empreiteiras, né? E aí eu me lembrei da questão do plano diretor, né? Porque no ano que vem
esse debate vai voltar à tona, né? Era para ter acontecido esse ano, né? Com todo o infortúnio, né? Da pandemia, foi adiado. E eu queria saber assim, o que tu considera imprescindível constar no plano diretor do ano que vem, né? Porque historicamente a gente tem aquela conversa, né? Prédios mais altos, prédios mais baixos, adensamento da cidade ou não, patrimônio histórico, né? Que também é um debate importante que entra aí, né? O que tu considera importante, imprescindível, né? De ter no próximo plano diretor da cidade? Primeiro eu quero começar com o método, Marcos. Precisa ter democracia para fazer. Precisa ouvir a cidade, precisa ouvir o IAB, os movimentos sociais populares, precisa ouvir as entidades ambientalistas, precisa ouvir os conselheiros, né, do CMDUA, precisa ouvir a cidade. É um escândalo. O Marquesan não só não fez, como contratou consultoria para fazer e é de novo, né? Uma ideia de que discutir o plano diretor é o que eu vou dar que as empreiteiras querem agora e não que cidade nós vamos querer no futuro. A cidade que nós vamos querer, porque o plano diretor, não para ti que acompanhou toda a revisão do plano diretor como eu, né? Foram 9 meses, chegou a acompanhar, né? Foram 9 meses de revisão do plano diretor. Peguei o finalzinho, eu acompanhei do início ao fim, né? Então a gente acompanhou muito, mas assim, o plano diretor, estão dizendo para os nossos, quem nos acompanha, é que cidade nós vamos querer no futuro. Se vai ter mais qualidade de vida, menos qualidade de vida, porque se tu pensa uma cidade toda cheia de prédios, sem que tu tenha um estudo de impacto de vizinhança, tem impacto na tua janela, no tamanho do sol da tua casa, tem da circulação dos ventos, tem, por exemplo, se tu vai querer uma cidade que adense, como adensou no extremo sul, mas não leve junto os equipamentos públicos, que foi o que aconteceu, não levou junto a ampliação do transporte, não levou junto a creche. Então, é uma loucura. Eles montam uma cidade que é o seguinte, tudo que as empreiteiras querem, alguns projetos populares importantes, mas, de novo, sem a rede de infraestrutura. Então, aumenta a altura, aumenta a índice, aumenta não sei o quê. E não aumenta a participação social, não aumenta estudo de impacto de vizinhança, não aumenta os direitos do povo sobre a gestão da sua cidade, não aumenta a inclusão do Estatuto da Cidade no município de Porto Alegre. É surreal. Nós temos há muitos anos, a possibilidade de instituir aquilo que está na Constituição Social e nenhum governo fez, que é a função social da propriedade. Vazio urbano tem que ser sobretaxado, gente. Não é lógico, porque os caras especulam e eu vi. Eu vi naquele projeto, que eu fui uma das únicas que votei contra na Câmara de Vereadores, os caras fizeram prédios no centro, deixaram parados as empreiteiras, e depois disseram, olha, tá os esqueletos no centro, para eu finalizar, vou ter que ganhar a benesse da prefeitura, mas só um pouquinho. Como assim? Que ganha a benesse da prefeitura? Tem que pagar se está vazio urbano, sobretaxar. Se não cumpre a função social, tem que desapropriar para garantir moradia popular, gente. Nós temos 240 mil porto-alegrenses que não têm onde morar, quer dizer, que moram em áreas irregulares, e que não tem política, né, de regularização fundiária. Então, bom, o plano diretor que eu quero é um com democracia, com participação, com mecanismos de planejamento da cidade para que a cidade seja uma cidade voltada às pessoas, com mobilidade urbana, com qualidade de vida e também que pense nessa questão dos mecanismos do Estatuto da Cidade. Taxação dos vazios urbanos, garantia da progressividade dos tributos, identificação de imóveis abandonados para destinar à moradia social, gravação de mais áreas especiais de interesse social para poder baixar o valor da terra e ter mais habitações públicas, ter mais áreas de interesse cultural para valorizar polos da nossa cidade que têm potencial e que muitas vezes são abandonados pelo poder público. O plano diretor que eu quero é um plano diretor que condiza, que, enfim, seja correspondente com as belezas e com o que a gente espera para o futuro de Porto Alegre. Essa ideia do governo municipal de votar ele em etapas, projeto a projeto, área por área, faz sentido para ti? Eu acho que não faz sentido todo o processo. O governo não fez um processo democrático. O governo não ouviu a cidade de Porto Alegre. O governo estava preocupado com o plano diretor para os dele. O Marquesan, Marcos, além do pior prefeito que o município de Porto Alegre já teve, nem deveria ser chamado de prefeito. Deveria ser chamado de gerente de negócios. Ele senta na prefeitura e fica lá, o que eu vendo? O que eu privatizo? O que eu não sei o quê? Para quem que eu dou... Não,
Plano diretor tem que ser discutido previamente. Depois, tu pode segmentar, inclusive na hora da votação na Câmara de Vereadores, fazer as relatorias por temática para facilitar o debate com a cidade, as audiências públicas e a forma de votação. Não tem problema, não é um problema se tu vota todo o plano diretor e todos os destaques na mesma noite ou se tu vota ele fragmentado. O problema é como ele foi feito, como é que ele chega à Câmara de Vereadores. Ele tem que ser feito com o povo, para que chegue com força na Câmara de Vereadores e não haja retrocessos. Até porque uma coisa eu aprendi, sabe, assim, da experiência mesmo. Muitas vezes as audiências públicas são realizadas porque a lei obriga, mas os governos e a própria Câmara de Vereadores não faz nada do que as audiências públicas deliberam. Por isso que o nosso programa também tem muitos mecanismos de participação deliberativa da cidadania, para que a gente possa, né, ter, de fato, o povo governando junto conosco. E no caso do plano diretor, evidentemente, esse caráter das audiências deliberativas deveriam estar contempladas, deve estar contempladas. Mas o seguinte, só para mim não perder esse gancho que tu deixaste, da participação popular, eu queria que tu falasse um pouco do OP, porque nos últimos 4 anos, né, o OP não teve deliberação quanto a novos recursos para novas obras, né? Na tua gestão, né, caso seja eleita, o OP vai voltar a ter deliberação? Olha, Marcos, nós, primeiro, com certeza, mas nós queremos ainda um outro modelo de orçamento participativo, que é o orçamento participativo deliberativo. O orçamento participativo, ele discutia uma parte do orçamento da cidade, em geral 5% a 6%, e as comunidades ficavam disputando esses valores para os investimentos que cada área queria, né? O que nós achamos? E, claro, depois que a gente viu que essas obras demoravam muito tempo, muitas obras votadas em 2011 não foram realizadas em 2020, né? E o Marquesan não fez nada. O Marquesan, se há participação, se há povo, ele está contra. É isso que ele é, né? Ele é contra. É impressionante. Mas nós queremos construir o orçamento participativo deliberativo para discutir o conjunto das prioridades da prefeitura. É sério, é necessário. O ano de 2021 vai ser difícil. Nós queremos discutir com o conjunto dos conselheiros e das regiões da cidade de Porto Alegre o que vai ser prioridade, conselheiros e conselheiras. O que vai ser prioridade para a prefeitura. O que vai estar, né, no eixo do orçamento, que não é um orçamento tão deficitário comumente o Marquesan, porque ele fez isso para atacar servidores públicos, mas também não é confortável, não é uma maravilha, né? Então, é um orçamento que tem que se discutir. Nós queremos criar esse mecanismo. E é claro que a parte de investimentos, a questão de obras, pode seguir tendo e deve, mas nós queremos que o orçamento participativo ele tenha uma participação mais real e efetiva no conjunto das prioridades definidas pela prefeitura. Muitas cabeças pensam melhor que uma. Muitas cabeças pensam melhor que uma, inclusive na hora de tomar decisões difíceis. Se no primeiro ano a gente vai ter que fazer um giro para assistência social e refundar a assistência com todos os recursos necessários e aí dar uma segurada em outra área, porque a assistência é um descalabro. No governo Fortunato Mello era caso de polícia, e no início do Marquesan também. E agora é caso de desrespeito, de desmonte do serviço, de ataque aos servidores, de terceirização, e também caso de polícia, né? Porque o outro que estava pegou a empresa do filho dele, aí depois pediu demissão. Enfim, é todo um rolo que eles trabalham aí com as estatais, com as secretarias, como se fosse um feudo. Mas a FASC é muito importante. A FASC é muito importante. O caso de polícia era a gestão, porque os servidores e servidoras são maravilhosos e precisam ter concurso público para ter mais gente com esses servidores fazendo atendimento nos CRAS, nos CREs, ampliando, inclusive, a rede de atendimento. Enfim, fiz um preâmbulo para falar da assistência, mas acho que é isso. O orçamento participativo deliberativo tem que discutir o conjunto das prioridades. Uhum. Uma outra questão também que eu queria que tu comentasse, porque eu sei que na Câmara tu acompanhasse isso de perto, né? Que é essa tese do governo municipal dos sucessivos déficits na prefeitura nos últimos 20 anos, né? A tese, né, defendida pelo prefeito Marquesan é que houveram só 2 anos de superávit
nos últimos 20 anos, né? Tu concorda com essa tese? Qual é o problema dessa análise? Queria que tu comentasse essa narrativa, né? Olha, eu não chamaria de tese, eu chamaria de peça de ficção. O roteiro de ficção científica criado pelo Marquesan diz que a gente teve déficit ao longo dos anos, quando na verdade teve superávit, inclusive no ano passado, né? Que ele projetou um déficit de 900 milhões e a cidade teve um superávit de 573 milhões. Claro, ele terminou o ano com esse dinheiro em caixa, que era verba carimbada para saúde, para assistência, né, e para educação. Qual é o prefeito que termina com dinheiro em caixa para áreas que são gravadas, para áreas essenciais que precisam de recursos? Só o Marquesan, né? Ou, assim, da escola do Marquesan, do Paulo Guedes, dessa turma ultraliberal. Então, o que eu vi, né, como vereadora nesses anos todos? Primeiro que ele fazia uma maquiagem das contas públicas, sobretudo ampliando as despesas, viu, Marcos? Como é que ele ampliava o déficit? Ele ampliava as despesas. Ele botava lá para cima as despesas, que não tinha nada daquilo, criava despesas. E, óbvio, essas despesas não se efetivavam, porque elas não eram realísticas, né, elas não eram reais, e ele fazia o plano de ajuste com os servidores públicos. Ele criou isso para fazer um verdadeiro massacre com os servidores municipais. Os servidores tiveram 4 anos de congelamento de salário, tiveram parcelamento de salário, tiveram confisco de salário com aumento de 11% para 14% do Previmpa e tiveram a destruição da sua carreira. E tiveram um prefeito chamando eles de vagabundo. Mas, sabe, nós queremos revogar tudo isso. Eu tenho compromisso, eu e o Márcio Chagas, o nosso programa, de revogar o conjunto de maldades anti-servidores públicos que foi implementado pelo Marquesan. Não tem sentido, é perverso, desumano e cruel. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, né, se a gente pegar a execução orçamentária, acho que eu tenho a planilha aqui, não sei se o programa está aqui, eu podia te mostrar. Os déficits que ele projetou, todos se transformaram na prática em superávit, sobretudo no ano de 2019, que ficou em 573. Teve um ano, e eu acho que foi 16 que, de fato, teve um déficit ali, né, pequeno, claro, em comparação com a crise econômica que é nacional e tem repercussão também no município, porque vem menos recursos de fundo de participação no município, vem menos recurso federal, mas a situação da Prefeitura de Porto Alegre, embora não seja confortável, está de longe da situação financeira do Estado, do Rio Grande do Sul, longe. Tu tem uma capacidade de endividamento, digamos, de 7 bilhões de reais, se Porto Alegre quisesse. Mas tu pode desperdiçar dinheiro público de outras maneiras, né? Como eu disse, se precisar endividar para vacina, tem que endividar, na minha opinião, para vacina. É isso, a prefeitura tem que botar a vida em primeiro lugar. Mas tu tem essa capacidade. E olha só para concluir mesmo, Marco, que eu já falei demais, ele fala de déficit, mas ele perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro sem contrapartida, perdeu 440 milhões de reais daquele projeto que previa melhoria e ampliação das escolas sem contrapartida para o município. O cara perdeu 440 milhões, perdeu 120 milhões do projeto de combate aos alagamentos, que podia resolver o problema do Sarandi, que poderia resolver o problema do Maitá. O cara perdeu por falta de projeto. Mas o que é isso? Porto Alegre não merece Marquesan. Aliás, nenhuma cidade merece Marquesan. Como prefeito, né? Partindo desse cenário, né, de não déficit, né, como tu está falando, eu queria que tu comentasse, né, a revogação, né, das medidas aprovadas pelo Marquesan nessa gestão, né, teve redução, né, de benefícios na carreira dos municipários, também a questão do IPTU, né, o que tu pretende revogar nisso, né, que tu comentaste lá no início da entrevista. Eu quero revogar, meu compromisso com todos os municipários e municipárias é revogar o conjunto de medidas que foi aplicado pelo Marquesan contra os servidores, todos os projetos. Primeiro, não na ordem que foram aprovados, né? Da carreira, ele desmontou a carreira, né? Desmontou. Então, triênio, quinquênio, é isso, né? A pessoa dedica a vida ao serviço, não tem nenhuma, né? Passa por concurso público, fica independente dos gestores. Então, retomar a carreira dos servidores. Quero revogar a lei que aumentou a alíquota do Previmpa, que foi um confisco de salário, ainda mais com 4 anos de salário congelado dos servidores, né? Queremos, né? Porque não sou eu, somos nós,
né, revogar a lei de congelamento de salários municipais, que ele deu outro nome, como um bom roteirista de cinema, mas que na prática coloca a impossibilidade de conceder, né, reajuste aos trabalhadores quando a prefeitura não investir 10%, né, do orçamento nunca. Pouquíssimas vezes na história a prefeitura investiu tanto do orçamento, é para não ter, é para de novo massacrar os servidores. Queremos, né, revogar. E, enfim, o conjunto de maldades, além de outras medidas, né, Marcos, que foi, por exemplo, a questão da rotina escolar, que foi o primeiro ataque que o Marquesan fez às escolas municipais. Então, ele reduziu o período de educação física, reduziu o projeto, reduziu atividades, né, de contraturno, para mudar a rotina e diminuir o tempo da criança dentro da sala de aula e acabar com o planejamento dos professores. É surreal. Nós queremos retomar a rotina, mas retomar, sobretudo, refundando a rede municipal. Em que sentido? No sentido da participação. Quando eu falava da Constituinte, eu acho que é muito importante para a rede ter esse processo para si. A gente tem gente muito qualificada, muitos anos de história na rede municipal, mas foram muitos ataques. Já começou lá atrás, né? De não ter concurso público, de faltar professor, de faltar monitor, de faltar, né, enfim, política. Mas com o Marquesan se aprofundou sobremaneira. Então, é preciso refundar essa rede com uma constituinte escolar, discutida de forma democrática com a comunidade, para, de fato, melhorar a educação e também para melhorar o planejamento junto, né, entre a rede municipal. E do IPTU eu acho o seguinte, eu acho que, obviamente, a planta de imóveis teria que ser atualizada, tem uma parte que estava extremamente desatualizada, mas o Marquesan atualizou de uma forma equivocada, teve um tarifaço em bairros populares, né, e um pouco incremento em quem de fato tem que pagar. Acho que a gente tem que buscar a ampliação da alíquota para imóveis mega luxuosos, e a gente está estudando uma planilha sobre isso, e isentar mais os trabalhadores e a classe média, tentar diminuir o máximo que possa, né, esse peso que os impostos têm sobre aqueles que carregam o país nas costas. A verdade é essa, né? Marcos, tu sabe, tem 4 mil imóveis de luxo que devem 100 milhões de IPTU para o município de Porto Alegre. Imóveis de luxo. De luxo. Só um pouquinho. Não dá, entende? Não pode ser assim. A gente tem que sobretaxar os que têm mais. Esses aí não é nem sobretaxar, eles tinham que pagar. Né? Tinha que pagar, senão a prefeitura tem que entrar com execução fiscal, tem que entrar com medidas. Que é isso? É inaceitável. Eu nem sabia que tinha tanto imóvel de luxo em Porto Alegre. Suponho que tu também não sabe, porque é um círculo que a gente não anda. Mas ainda tem 4 mil imóveis de luxo que devem 100 milhões para o município. Não, aí, se é tu devendo, meu Deus, tu deve viver de aluguel como eu, aí ficou o locador, né, te conta que tu não pagou. Mas, enfim. Sim, sim. Fernanda, a gente está se encaminhando para o final. Eu tenho mais uma única pergunta que eu gostaria de te fazer, que é sobre o DEMAI, né? O DEMAI é uma estrutura da prefeitura superavitária, né? Que entrou também na discussão, se cogitou privatizar, terceirizar. Tem também a questão do que fazer com o superávit, né? Vários governos usaram isso para o caixa único. O que tu pensa para o DEMAI na tua gestão, caso for eleita? Marcos, eu acho assim, ó, o Marquesan é o seguinte, pergunta qualquer coisa, a resposta dele é privatiza. Marquesan, o que tu acha disso? Privatiza. O que tu acha daquilo? Privatiza. É só o que ele tentou. Ele tentou do início ao fim. Gente, o DEMAI é um patrimônio da cidade de Porto Alegre. Patrimônio. Nós já fomos conhecidas. Eu comecei a entrevista falando da minha relação com a cidade, que eu vinha nas férias, lembra? E uma das coisas que eu tinha na minha cabeça era como a água de Porto Alegre é boa. Que eu não podia tomar água da torneira da minha casa, lá em Alegrete, minha mãe fervia, ou filtro, e eu chegava aqui e dizia, eu posso tomar água da torneira. Eu posso tomar água da torneira. Isso, pra gente, não é qualquer coisa, sabe? A qualidade técnica que tu tem no DEMAI é um negócio incrível, foi sendo desmontado ao longo dos anos, é verdade, mas no caso do Marquesan foi um desmonte total.
Nós temos uma falta enorme de servidores, então o dinheiro do DEMAI tem que ser usado para abrir o concurso público urgentemente, porque o que acontece é que o Marquesan precarizou, como eles fazem para justificar a privatização, de todas as maneiras para justificar a privatização. Por exemplo, a falta de água na Lomba do Pinheiro, que é recorrente, os trabalhadores do DEMAI e a comunidade estão há todos os anos dizendo que vai faltar água porque precisa de manutenção dos reservatórios de água, porque tem uma série de intervenções logísticas e também de RH que o DEMAI precisa. O Marquesan não faz. A gente representou até no Ministério Público de Contas, junto com os trabalhadores do DEMAI, né? Essa questão do desmonte dele proposital. Eu quero valorizar o DEMAI de novo. Quero que a nossa água de Porto Alegre a gente tenha orgulho de novo. Quero que não falte água em nenhum bairro por descaso e negligência da prefeitura, porque tem dinheiro em caixa. E faremos um movimento nacional contra a privatização, porque, de fato, é uma política desses ultraliberais que querem privatizar a água em todo o Brasil. A Câmara aprovou o marco regulatório da água, com meu voto contra, é óbvio, mas que abre margem para a privatização de tudo, quando a gente já viu em exemplos internacionais, inclusive gaúchos, que onde se privatizou a água significou água mais cara para a população, pior qualidade e ausência de controle público. Olha o que foi Uruguaiana. Foi aqui em Uruguaiana, eles privatizaram. Quem é que pagou a conta da população? Então não tem, eles vendem, mentem, porque a Coca-Cola está de olho na nossa água, porque não sei quem está de olho na nossa água, e na verdade, o povo é que paga a conta. Eu quero DEMAI público, água de qualidade, valorização. Esses recursos em caixa têm que ser usados para garantir a melhoria da qualidade do serviço do DEMAI e fazer as obras necessárias para melhorar a qualidade da água e do DEMAI. Tá muito bem. Fernanda, a gente vai caminhando para o fim, né, dessa entrevista. Eu queria agradecer a tua presença e que a gente pode fazer 1 minuto, 2 minutos para as considerações finais, pode ser? Eu fico agradecida com todo esse tempo, nem pensava que ia ter considerações finais. Eu quero te agradecer, Marcos. E quero também dizer que a nossa chapa é um encontro de muitas forças, assim, né? Como eu falava, uma composição do PC, do PSOL, do PCB e da UP, né? Mas também um encontro e uma amálgama de uma luta feminista tão necessária, com a luta antirracista que o Márcio agrega, né? Com a presença e além de toda a luta e o acúmulo que a gente tem nos movimentos sociais populares para construir um novo caminho. É fato que a gente precisa enfrentar a extrema-direita no país e, na nossa opinião, uma prefeitura de novo tipo tem que estar a serviço da luta nacional contra o obscurantismo e contra o protofascismo que, lamentavelmente, botou a cabeça para fora do país e está no Palácio do Planalto. Mas também, né, não olhando com um eterno retrovisor ao passado de modelos que não servem mais, que representam velhas promessas, mas é necessário construir o novo com o combate à corrupção e aos privilégios, mas o novo construindo um governo de baixo para cima, onde a maioria da população governe junto conosco, os trabalhadores, as trabalhadoras, as mulheres, os negros e negras, a comunidade LGBTQI+, né, as pessoas em situação de rua, os indígenas, para que a gente possa, de fato, construir um governo com a ampla maioria da cidade que orgulhe de novo a população de ser porto-alegrense e também consiga combater os problemas na sua raiz, né, discutindo as dificuldades junto, porque não tem solução mágica num tempo tão grave como a gente está vivendo, mas, sobretudo, nos potencializando e nos fortalecendo juntos para encontrar uma alternativa para a nossa cidade, mas também para o nosso país. O futuro pede coragem, para que a gente tenha essa coragem que o povo tem na Prefeitura de Porto Alegre, a gente pede voto nos 50. Tá muito bem. Fernanda, eu agradeço a presença, né? Acho que a gente conseguiu abordar muitos temas importantes para a cidade, aí, apesar, né, dos percalços tecnológicos de conexão, né? Agradeço bastante a presença. Lembrando, né, que as entrevistas estão disponíveis, né, nas redes sociais do Jornal do Comércio, Facebook e Instagram, né? E a entrevista, então, vai estar disponível também no impresso. Agradeço, Fernanda, e até a próxima.